Oi, titias! Eu sou o Ravi e eu estou completando 3 meses de vida. A mamãe fez um bolinho de vaquinha, olha só, porque eu amo um pepeto. Olha só como eu tô gordinho, de bermudinha. Olha, gente, que coisa mais fofa. Dificilmente, viu? Eita, meu Deus, amor, olha isso. O que foi? Vomitou? O primeiro pedaço vai para a Ravi. O primeiro pedaço. Pega um paninho. Gente, registrei isso. Não esperava. Titias, eu quero comer bolo. Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo no canal. Finalmente, depois de tanto tempo sem gravar vídeo pra vocês. Que saudade. Ravizinho, como vocês viram, completando 3 meses. Acordou, fala: oi, titias. Oi, vocês viam a barriga da mamãe. Agora eu já tô aqui fora. Confesso pra vocês que ainda é um pouco difícil, né? Dar conta de cuidar do bebê, dar conta de cuidar da casa aqui do YouTube. Mas devagarzinho eu vou voltando. Faltou postar 2 vídeos pra vocês das malas do Ravi, das bolsas, né? Que a gente comprou na Shopee. E também montando a mala maternidade. Inclusive eu vou até liberar esses vídeos pra deixar salvo na playlist, né? Porque mesmo que já tenha um tempinho que o Ravi nasceu, sempre tem gente assistindo os vídeos relacionados à gestação. E hoje, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho do relato de parto, né, filho? De como que foi, a minha experiência. Bom, gente, então vamos lá. A minha gestação foi uma gestação tranquila, né? Desde o começo eu tinha muita barriga. Nos ultrassons os médicos já viam, né, que eu tinha bastante líquido amniótico. Já falava que o Ravi era um bebê grande pelo percentil dele também. Só que isso nunca foi um problema, né? E aí no finalzinho da gestação a gente foi vendo que esse líquido sempre continuou acima do que devia, vamos se dizer. E aí no finalzinho da gestação eu fui encaminhada pro pré-natal de alto risco pra gente verificar, porque o líquido amniótico, de repente o bebezinho pode ter alguma má formação, alguma coisa no esôfago, ou de repente não tem causa. O seu bebê é um bebê saudável e você só tem bastante líquido, não tem explicação, sabe? E aí eu comecei a fazer o pré-natal de alto risco justamente por conta disso. E aí no finalzinho eu tava semanalmente indo na maternidade, né, onde o Ravi ia nascer, pra fazer cardiotoco, pra acompanhar, né, ver se tava tudo certinho. Cheguei aí na maternidade, eu acho que umas 2 vezes. Toda vez que eu ia, eu passava com médicos diferentes. Até que, se eu não me engano, acho que foi na 3ª vez que eu fui na maternidade, que foi no dia 9 de novembro. A médica que me atendeu falou assim que tava tudo bem, o cardiotoco, tudo, mas como eu tinha muito líquido amniótico, ela queria ter certeza se eu não tinha diabetes gestacional, porque isso é um dos motivos que quem tem bastante líquido normalmente tem diabetes também, pode ser. Só que eu não tinha, eu mostrei meus exames pra ela, falei assim: olha, não tenho diabetes e tal, que eu fiz o exame da curva glicêmica, mostrei os exames de sangue que eu fazia durante o pré-natal. E aí, mesmo assim, ela falou assim: não, eu quero que você fique aqui internada no hospital, porque a gente vai medir, fazer o destro, né, furar o dedinho pra ir medindo em jejum após as refeições, pra saber certinho, confirmar se você realmente não tem diabetes. E estando normal, você entra hoje, quinta-feira, e sai no sábado, recebe alta no sábado. Beleza, né? Me internei, o Dan foi comigo, assinou a minha internação. Aí quando chegou no sábado, realmente estava tudo normal. A minha glicemia não tinha. Aí eu tava toda animada, porque eu tinha algumas coisas pra fazer, vídeo pra liberar pra vocês. E aí quando chegou no sábado, quem disse que eles me deram alta? Falaram assim: olha, pelo seu último ultrassom, o seu bebê já tá chegando a 4 quilos, né? Você tem bastante líquido amniótico na barriga. Você não tem diabetes, mas de repente vai que seu bebê tem alguma coisa. É o mais seguro pra você ficar aqui no hospital, né? Então a gente vai permanecer com você aqui. Era um sábado. Hoje mesmo você começa o processo de indução pra você tentar ter o seu bebê de um parto normal. Então, gente, aí nesse dia, no sábado, a gente estava completando 38 semanas pela data da primeira ultrassom e 37 semanas e 2 dias pela data da última menstruação, que era a data que a gente considerava, né?
E aí, assim, desci pro andar lá de parto, eles começaram o processo de indução. Foram 4 comprimidos, 6 em 6 horas, que eles inseriram em mim pra dilatar, enfim, só que o meu corpo não respondeu, eu não senti absolutamente nada. O único incômodo que eu senti foi a questão do toque, né? A primeira médica lá que fez o toque em mim, nossa, foi muito assim, dolorido, mas foi por conta, né, que eu acho que a pessoa não sabia fazer. Aí depois os outros médicos que fez o toque em mim, as médicas, né, as enfermeiras, na verdade, foi mais tranquilo. Colocou o primeiro comprimido, o bebê mexeu bastante, aí colocou o segundo, não tava sentindo dor, aí depois colocou o terceiro, nada. Fizeram um toque em mim, não tinha dilatado nada, eu não tava sentindo nada. Comecei no sábado, aí no domingo ela falou assim, ó, você toma um café e depois não come mais nada, porque aí a gente vai inserir o 4º comprimido, e aí se não der nada, não evoluir nesse último comprimido, você já tá pronta pra fazer uma cesárea. E nisso, gente, minha família, a gente nem contou, nem contei pra minha mãe, nem contamos pra família do Dan, sabe? Porque a gente nem sabia se ia dar certo ou não a indução. Quando realmente desse certo, a gente ficou de comunicar pros familiares. E aí colocaram 4º comprimido e nada. E aí à tarde, mais ou menos umas 3 horas, se eu não me engano, comunicaram a gente falando que a gente ia fazer uma cesárea por conta da falha da indução, né? E aí a gente avisou nossos familiares, tudo. Quando foi 4 e para ser exata, às 16h28 do domingo, dia 12 de novembro, o Ravi nasceu. Fomos lá pra sala de parto, né? Tomei a hack. O médico teve que dar várias agulhadas porque eu acho que o lote que várias gestantes, né, que ganhou o bebê naquele dia reclamaram que acho que o lote da anestesia, acho que não tava muito legal, sabe? Teve que dar várias agulhadas até pegar a anestesia. Nessa hora o Dan não tava comigo, eles falaram assim, olha, falaram pro Dan, veste a sua roupa e daqui a pouco você pega e vem aqui na sala. Só que quando o Dan entrou na sala de parto, o bebê tava quase saindo já, então o Dan não acompanhou assim a parte da anestesia que eles dão. Eles começaram a cortar minha barriga antes mesmo do Dan entrar na sala, sabe? Colocaram um pano assim na minha frente. Acabei que eu vomitei também na hora que eles estavam colocando um sorinho, sabe, em mim. Eu comecei a sentir muita assim, ânsia de vômito, eu vomitei, mas foi tranquilo. O Dan ficou lá me auxiliando, tirou o Ravi, né? Tipo assim, eu não sei exatamente o momento que tirou o Ravi, que tinha um pano na minha frente. E pra mim, tirou o Ravi e ele chorou, mas na verdade tiraram o Ravi e falaram que ele demorou um pouquinho pra chorar, que ele tava um pouco roxinho, né? Aí eu imaginei aquela cena do bebê vindo pro meu lado, eu vendo o bebê. Foi isso que eu idealizei, né? Ter tirado uma foto e tal. Mas o médico que tava lá fazendo meu parto até falou pra equipe lá, mostra o bebê pra ela. Mas não foi possível, que logo eles pegaram o Ravi lá pra analisar, porque ele tava um pouquinho roxinho, tudo. Aí a médica foi lá e chamou o Dan, falou assim, pai, vem aqui. Iniciou lá, deitada, pai, vem aqui. Olha, ele vai precisar de oxigênio, porque ele tá com dificuldade pra respirar, tal. Aí falou assim, tira uma foto do seu celular e mostra pra sua esposa. Então eu conheci o Ravi pela foto do celular, gente. Eu conheci o Ravi pela foto do celular, não vi meu filho quando ele nasceu. Aí logo o Ravi passou, ele já foi pra incubadora com oxigênio, passou do meu lado, não consegui ver ele, né? E foi lá direto pra ANEL, né? Pra UTI. Ai, gente, foi uma tristeza. E aí eu preocupada, aí terminaram a minha cesárea, né? Fecharam os pontos certinho. E eu fiquei numa sala 2 horas mais ou menos, se eu não me engano, até me recuperar, né? Tremi bastante, assim, mas é o efeito lá, né, dos medicamentos que eles colocam. E aí o Dan, nisso, eu fiquei lá um pouquinho sozinha, o Dan teve o direito de ficar comigo, né, amor? Sim. Eu falei assim, pelo amor de Deus, vai lá ver o Ravi, ver se tá bem, vai lá na ANEL, porque aí a gente tem direito de ir o horário que a gente quiser. Aí ele foi lá, voltou e falou assim, olha, o Ravi tá bem, ele fez um videozinho.
nem pode mexer com o celular lá dentro, né? Mas pra me tranquilizar, ele pegou e fez um videozinho assim, olha, ele tá aqui, né, gente? Porque não é fácil. Passando umas 2 horas e pouquinho, eu subi pro quarto, no andar de cima, né? De umas 7 para 8 horas eu já fui pro quarto. Aí quando foi umas 10 horas, a enfermeira foi lá no quarto, tirou minha sonda, já ia me colocar pra tomar banho. Eu sentei assim na cama, gente, eu fiquei pálida. Não tinha estruturas pra já tomar banho no chuveiro, sabe? Não tinha. Aí eu deixei pra tomar banho no outro dia, no dia seguinte, na segunda-feira. Aí tava melhorzinha, aí tomei banho, aí eu comecei a passar mal, ficar toda pálida, né? Corri, tomei meu banho rapidinho, corri, me troquei, deitei na cama. Só que eu precisava ser forte pra descer no outro andar de baixo e ir lá ver o Ravi, né? Aí as enfermeiras falaram assim, pra você ver seu bebê, você tem que estar bem, porque lá não tem, tipo, cadeira, não tem como você ficar lá se estiver passando mal. Você tem que ficar em pé, falaram, né? Aí eu peguei e comecei a treinar a andar no corredor do hospital pra ver se eu tinha forças. Eu tinha que ter força, gente, pra ir ver o Ravi, pra conhecer ele. Eu tinha que ter forças. Aí eu fiquei andando no corredor do hospital, falei pro Dan, devagarzinho, né? Foi sofrido. Aí eu falei assim, Dan, eu vou conseguir ver o Ravi, vou. Aí eu cheguei lá no andar de baixo que a gente tava, desci, né, de elevador. E aí conheci o Ravi. Ai, gente, que coisa mais linda da minha vida. Aí, o Ravi, ele foi pra UTI porque ele tava com dificuldade pra respirar, sabe? Eu não consigo nem explicar pra vocês, mas foi uma coisa terrível ver o pulmãozinho dele assim, ó. Nossa, gente, foi uma coisa muito, muito triste mesmo. Ai, o tanto que eu chorei naquela UTI. O tanto que eu chorei, o tanto que eu chorei, o tanto que eu chorei. Mas vi ele, tava lá em pé, sem forças, aí arrumaram lá uma cadeira pra mim, porque realmente lá não tem um monte de cadeira. Tem as cadeiras que algum médico, algum enfermeiro fica sentado, mexendo no computador, e tem as cadeiras do berçário, né, que uma salinha do berçário, tem o bercinho do bebê e uma cadeira pra mãe. Só que como às vezes nem todas as mães ficam lá o tempo todo, aí eles pegavam aquela cadeira e emprestavam pra mim sentar, sabe? E aí eu ficava lá do ladinho do Ravi, não queria, eu entrava lá dentro da UTI e não queria sair de lá. Aí primeiramente os exames dele deu tudo bem, né, com os exames dele. O médico falou que era mais a transição, porque mesmo que eu tava com 37 semanas, ele nasceu com 37 semanas e 3 dias, pela data da última menstruação. Só que na hora que ele nasceu, avaliaram ele e deu mais ou menos que, pelas características, que ele tinha 36 semanas e 4 dias, se eu não me engano. Então ele era um bebê meio que prematuro, sabe? Aí ele tava na transição, aprendendo a respirar. O corpo precisava entender que ele não tava ali respirando pelo cordão umbilical, enfim. Então ele tava meio que na fase de transição. Os médicos fizeram os exames também, falaram que tava tudo bem, os órgãos dele, que era a nossa preocupação, né? Até então a gente não sabia se a questão do líquido amniótico aumentado tinha a ver com aquilo, mas o Ravi não ficou na UTI por conta do líquido amniótico, os médicos falaram. Os exames dele, tudo bem, o exame de sangue, disse que estava tudo bem, só que aí acho que no outro dia, 2 dias depois, diz que os médicos fizeram os exames de novo e viu uma leve infecção no sangue. E começaram já o tratamento, e como ele estava entubado e estava com um caninho aqui, aí os médicos não sabiam também se era alguma inflamação da traqueia, amor? Sim. Aí começaram dar antibiótico pra ele por conta dessa possível inflamação na traqueia e essa infecção no sangue. Aí começaram a dar os medicamentos pro Ravi, ele tomava glicose também e também davam um sedativo pra ele, porque como ele ficava na incubadora e ele era um bebê grande, né? Ele nasceu com 48 centímetros e 3 quilos 110, né? Então ele dava um sedativo pra ele ficar lá paradinho, sabe? A gente não tinha uma troca. Era muito triste mesmo. E aí ele ficou 2 dias entubado, mais ou menos. Aí teve um dia que o médico tentou fazer a transição, acho que foi de madrugada à noite, mais ou menos. Tentou deixar ele
tirar, né, estubar ele, só que ele ficou umas 4 horas, se eu não me engano, e não aguentou, forçou muito ele, aí os médicos entubaram de novo. E nisso a gente começou também, né, muita oração, a nossa família orando, a igreja, os nossos pastores. E aí depois disso, eu lembro que no dia seguinte, mais ou menos, a gente recebeu a notícia que não tinha dado certo, né, a intubação dele, aí ele ficou entubado lá de novo. Aí no dia seguinte, quando a gente chegou lá, deu certo. Ele tava mais ou menos, quando a gente chegou lá na UTI, ele tava umas 2 horas, mais ou menos, se eu não me engano, já estubado, e tava reagindo super bem. A gente sempre ia lá, aí tinha passado 4 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas, e ele mantendo, sabe? Ele só tava com o oxigênio tirou, né, a intubação, aí só mantinha o oxigênio no narizinho dele aqui. E aí, cada dia que passa, ele foi melhorando, melhorando, até que os médicos tiraram a ajuda, né, o oxigêniozinho aqui do nariz, que eles, né, colocam. E aí o Ravi já tava respirando normalmente, com a saturação ótima. Aí, passado alguns dias lá, o médico colocou... Na verdade, o médico... A primeira vez que eu peguei o Ravi, ele ainda tava entubado. O médico foi lá e colocou ele no meu colo, tirou lá, né, da incubadora, bonitinho. Colocou aqui no meu colo, o médico ficou do nosso lado acompanhando pra ver se a saturação dele não ia cair. Ai, gente, foi 10 minutos que eu fiquei com o Ravi no colo pela primeira vez. Ai, que coisa boa. Passou alguns dias, aí eu peguei o Ravi de novo, aí ele já tava estubado, só tava com um oxigêniozinho no nariz. Aí, ó, eu fiquei com ele bastante tempo no colo, o Dan ficou também. E aí, gente, cada dia que ia passando, ele foi melhorando. Até que teve um dia que a gente chegou lá na UTI de novo e o Ravi já estava no berçário, pra honra e glória do Senhor. Gente, Deus é muito bom. Nisso, o Ravi, ele ainda não mamava no peito, né? Nos primeiros dias que ele ficou na UTI, ele não mamava nada. Aí, com o passar do tempo, foi vendo a evolução dele, ele começou a tomar 5 ml de leite pela sondinha, né? 5 ml de leite, depois 10 ml. E nisso era leite lá do hospital mesmo, sabe? E era uma coisa que me machucava muito, porque eu não sabia se eu ia conseguir amamentar o Ravi ou não. E ainda, tipo assim, tinha gente que sabia ali da situação, que o Ravi tava no hospital, e ainda perguntava, você tá amamentando ele? Não sei o que. Às vezes não era nem por maldade da pessoa, mas... foi um negócio que me machucou muito. Você tá amamentando ele? Todos os dias você tava amamentando ele? Tava amamentando? Tipo assim, poxa, né? Eu nem perguntava nem pros médicos o que eu fazia com o meu peito. Que quando o Ravi nasceu, não saía leite nem nada. Mas eu tinha até medo de perguntar pros médicos, com medo do médico falar assim, olha, seu filho tá na UTI, você nem vai ter leite. Eu morria de medo, sabe? Até que o médico chegou pra mim e falou assim, olha, ele tá começando a tomar leite pela sondinha. Aqui no hospital tem um banco de leite, você pode ir lá ordenhar pro seu leite, pra começar a estimular e o seu leite começar a sair. Aí que eu comecei a fazer isso, comecei a tirar leite, aí era o meu leite, né? Quando o meu leite começou a sair, era o meu leite que o Ravi tomava lá na sondinha, sabe? Aí quando ele foi pro berçário, nesse mesmo dia as médicas as enfermeiras colocou ele no meu peito e ele já pegou super bem. E aí, terminando a medicação, que foi uns 7 dias de medicação, aí ele teve alta, graças a Deus, gente. Ele ficou mais ou menos uns 10 dias entre UTI e berçário. Foi muito difícil, eu tive alta antes do Ravi. E foi um dia que eu chorei muito de ter que ir embora com as malas dele que eu fiz, que eu não mexi em nada. Sabe, porque lá na UTI ele não usava roupinha, porque onde ele ficava lá era só com fralda e era aquecidinho, né? E aí eu chorei muito de ter vindo embora sem o bebê. E aí todos os dias eu ia pro hospital, foi um momento muito difícil, porque como foi cesárea eu sentia muita dor, mas graças a Deus os meus pontos não inflamaram, Deus cuidou da gente assim nos mínimos detalhes, nos mínimos mesmo, até no transporte, né, porque como a gente não tem carro, a nossa família também não tinha carro e uma semana antes do Ravi nascer, se eu não me engano, o meu pai, meu irmão, minha mãe, eles compraram um carro e aí eles ajudaram muito a gente nesse processo. Meu irmão vinha pra casa, me levava no hospital, me buscava. Ele foi um anjo, assim, a nossa família foi, assim, anjos na nossa vida, sabe? Deus foi muito fiel com a gente. Ah, outra coisa que eu não falei pra vocês...
o Ravi também ficou no banho de luz lá na maternidade. Como ele não tomava sol, a pele dele começou a ficar, acho que amarelada, né? Um negócio assim. Aí ele ficou... Quantos dias, amor, no banho de luz? Acho que uns 3, né? Eu acho que ficou 2 dias. Acho que uns 2 dias, gente, ele ficou no banho de luz. E pra testar o nosso coração, tem outro detalhe também que eu vou contar pra vocês. Os médicos falaram que o Ravi tava bem, que ele não tinha problema no coração, que ele não tinha nada assim no pulmão, nenhum problema assim, sabe, grave, nada. Só que aí, um dia antes da gente receber alta, veio uma médica lá e falou assim, olha, aparentemente o Ravi, ele tá bem, a gente tava no berçário, ele tá bem, tá terminando de tomar a medicação, né, só que aí você tem que acompanhar, que ele tem acho que 3 furinhos no coração. E a gente ficou assustada. Porque um médico que falava com a gente lá, inclusive ele é muito maravilhoso, ele tinha falado que o Ravi não tinha nada. E aí, quando aquela médica falou que ele tinha 3 furinhos no coração, a gente ficou muito assustado, né? Tanto é que a gente nem saiu espalhando para as pessoas porque a gente não sabia ali a gravidade, se era uma coisa normal ou se não era. Aí a médica falou assim, olha, ele fez um exame do coração no dia seguinte, né, que ele nasceu e apresentou aqui que ele tem 3 furinhos. Você tem que acompanhar com um cardiologista infantil, porque se os furinhos não fechar, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Imagina, ele abrir aqui pra fazer uma cirurgia no coração. Assim que a gente saiu do hospital, a gente já marcou o cardiologista, a gente foi longe pra caramba. A gente saiu de casa, teve um dia, 4 horas da manhã pra chegar no hospital 8 horas. Pegamos ônibus, pegamos trem, ônibus de novo, até chegar nesse hospital longe pra caramba, com um bebê pequenininho, recém-nascido, no trenzão, no transporte público da vida, porque era muito longe, a gente foi de transporte público, orando, pedindo pra Deus, Deus, cuida do meu filho, não deixa ele pegar nenhum vírus, o pessoal tossindo, espirrando, Deus, cuida. A gente chegou lá no hospital e a gente fez o ecocardiograma, tudinho, e viu que praticamente todos os furinhos do coração do Ravi já tinha fechado, só tinha um que era o de menos, que tinha um negocinho de nada que o médico não conseguiu nem colocar a medida no papel, do tanto que estava aberto. Só tinha um negocinho de nada, que os outros já tinha fechado tudo, né? E aí a gente vai fazer, acho que em junho desse ano, 6 meses depois, né? A gente vai retornar lá no cardiologista pra confirmar se tá tudo bem. Mas assim, o Ravi, ele é um bebê saudável, os médicos já falaram assim, ó, isso daqui que ele tem é normal, não tem nada de grave, nada que precise fazer cirurgia. Então Deus cuidou da gente assim nos mínimos detalhes. E hoje o Ravi tá bem, tá saudável, tá crescendo, engordando, mamando muito. Ele é uma criança assim maravilhosa e abençoada demais, gente. Foi um processo difícil, eu chorei muito, quis ficar mais sozinha, às vezes, né, não queria estar, principalmente quando eu recebi alta e o Ravi não veio comigo. Saí do hospital, chamei um Uber e vim pra casa, nem quis que a família me buscasse, sabe, porque eu tava muito fragilizada. Minha mãe, meu irmão foi me ajudando bastante, foi muito importante também, sabe, pra mim não entrar numa tristeza profunda, mas não foi fácil, porém, a gente venceu. Ravi tá bem. Traz ele aqui, né? Olha só. Olha ele. Os lindos da minha vida. Suado. Molhado de suor. E aí, como que você resume o nascimento do Ravi? Do que a gente passou? Foi um teste de sobrevivência, viu? Foi. Foi um teste de sobrevivência. Porque é muitas emoções, sabe? A gente confiava em Deus que ia dar tudo certo. Mas vem aquele medo de que, nossa, pode dar algo errado? Pode dar algo errado? Vem aquele medo, sim. Então é bastante desesperador. Gente, eu morria de medo de chegar no hospital, né? Como a gente tava aqui em casa, a gente teve alta, a gente dormia aqui em casa e tal, e todos os dias ia pro hospital. Eu tinha medo de chegar lá e não encontrar o Ravi. E aí foi no dia que a gente chegou lá na UTI. A gente entrou na UTI, foi lá no fundo, no cantinho onde ele estava entubado. Não achei ele. Cadê o Ravi? Nossa. Meu coração parou.
Aí quando eu falei assim, cadê o Ravi que fica aqui? Aí as enfermeiras falaram, ele tá no berçário, tá um passo pra rua, né? Nossa. Aí eu falei, nossa, filho! Caramba, filho! Mas foi um susto, viu? Deus me livre ficar assim, essa coisa linda. E aí o Dan falou que o medo do Dan é, tipo, me perder, né, Dan? Por conta do processo da cesárea, né? Da cesárea, porque é um processo bem doloroso pra mulher, né? Pra mãe, né? Inclusive, parabéns para as mamães, viu? Porque não é fácil. Não é fácil. Então, assim, eu sei que ela não tava sentindo dor. Porque tava com as injeções lá, tava usando morfina e tudo. Então não tava sentindo dor nenhuma. No parto, Né? Mas, pelo processo que eu vi, eu imagino que era muito doloroso. Muito doloroso. Você viu assim, você viu mais ou menos? Inclusive até tomei bronca, porque não podia olhar, né? Gente, agora o Dan foi assim, uma pessoa extraordinária, muito paciente. Me ajudou assim em todos os detalhes. Dificilmente eu via o Dan chorando, então ele me dava uma força assim absurda. Enquanto eu tava chorando, ele tava ali forte. E aí eu chorava lá perto do bebê e o Dan não chorava, mas sozinho ele chorava, né, amor? Porque tem que dar o apoio, né? Então assim, Tem que eu dar apoiava muito. aquele apoio moral ali, porque se os dois, se um chora e o outro chorar também, aí vai se apoiar em quem? Não tem quem se apoiar. Gente, mas tá tudo bem comigo, com a gente, tudo certinho. Não tive assim resguardo, né? Porque como eu tinha que ficar indo pro hospital sempre, não tive. E aí quando o bebê veio pra casa, basicamente eu nem precisava de ajuda, porque eu já tava um pouquinho melhor, né? Aí a gente ficou mais ou menos um mês aí, né, amor? Um mês, só nós três praticamente, né? O Ravi teve alta, a gente ficou um mês só eu, o Dan e o bebê. Fazendo as coisas devagarzinho, tudo. É o que a gente queria, né? Mas agora minha mãe tá sempre vindo aqui. Às vezes ela vem 2 vezes na semana. Enfim, ela vem me ajudar. Passar a roupa do Ravi. Segurar o Ravi enquanto eu faço alguma coisa. Ela tem ajudado bastante a gente. E aí, estamos amando a vida de paz. Claro que a rotina muda tudo. Porque agora a gente tem esse tesourinho aqui, esse pão. Fala que ele é meu pãozinho, olha aqui. Olha a mãozinha dele. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero aí voltar com mais vídeos de rotina, mostrando o bebê também. Mostrando a organização aqui da casa, as coisinhas, né? A rotina, a nova rotina. Acompanhem a gente aí nos próximos vídeos. Não esquece de deixar o like, deixar seu comentário. E também se inscreva no canal para fazer parte dessa família, né? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!